Fala pessoal JCN, estamos começando mais um episódio de podcast. Hoje, um episódio especial. Por causa das chuvas que aconteceu em Recife esse mês, vamos ter 3 assuntos diferentes. Fórmula 1 com Lina, basquete com Rafa e vôlei comigo. Dá uma boa noite, boa tarde para o pessoal, Lina e Rafa, pra gente começar. Oi, gente, pra quem tá assistindo, não importa a hora que você está assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite pra vocês. E vamos falar sobre Fórmula 1 aqui hoje, né? Dar uma resumida, como tá a temporada. E aí, Rafa? Pô, bora falar aí de NBA, né? Que tá pegando fogo aí, dar uma resumida boa aí. Que muita coisa, pô, muita coisa. Beleza. E vôlei? Então, vôlei tá, assim, terminou a temporada, mas tem que fazer um compactozinho, né? Pra gente manter o diário, né? Então vamos lá, vamos começar por Fórmula 1. Lina, nos conta, como é que tá a situação por lá? Como é que tá a Fórmula 1? Então, a gente teve agora o GP de Mônaco, né? Que foi uma surpresa pra todo mundo, com a vitória do Norris. Vitória e pole dele, né, também. Ele fez a pole no sábado. A volta mais rápida do circuito ficou registrada. Se não me engano, é 1 minuto e 11 e 900 alguma coisa. Não vou lembrar o resto. E foi uma surpresa porque o Piastri estava dominando. Desde o começo da temporada, né? A gente teve vitória do Norris já, a vitória do Verstappen, mas o Piastri que estava dominando. E o que se esperava era que o Piastri dominasse de novo. Que ele também estava muito rápido nos treinos, assim tanto quanto o Leclerc, que liderou todos os treinos livres que teve no final de semana. Mas não deu certo pro Monegasco, né? Não conseguiu a vitória em casa, de novo, que ele já venceu no passado. Mas mesmo assim foi uma corrida muito boa. E novidade aí que teve foi o pit stop, né? Que a gente teve 2 trocas de pit stop. Só que algumas equipes resolveram fazer 3, como a Sauber, que foi uma péssima decisão. E isso afetou muito a corrida do Gabriel Bortoleto. Mas, no geral, foi isso. Em Mônaco, a gente também teve a briga do Piastri, do Antonelli com o Bortoleto, que foi algo que ninguém estava esperando. E o Bortoleto ficou um pouco ressentido, disse que ia voltar com tudo em Barcelona. Então, vamos ver aí. Os novos rookies estão dando o que falar, os calouros. E na NBA, Rafa, os calouros como é que estão? Pô, estão chegando, hein? Rolou a loteria, né? 12 de maio. Para decidir qual vai ser as franquias que vão ter. Qual foi a franquia que ia ser agraciada com a primeira escolha, que é muito importante, pode mudar. Já mudou, né? Várias franquias em outros anos passados. E foi curioso, pô, porque foi interessante. Porque tinham 3 equipes com 14%, que era o Wizards e outros 2. E aí o Mavericks, com 1,8%, garantiu a escolha. Explica pra gente aí que são um pouquinho leigos. O que seria esses 14% da Mano, NBA? é porque, tipo, eles definem a porcentagem com base com base no desempenho na temporada. Aí, como o Wizards foi muito ruim, tipo, as 3 piores campanhas garantem já 14%, que foram Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets. E aí, quem vai melhorzinho ainda, garante pouca porcentagem, que é o caso do Atlanta Hawks, que foi 0,7%, e entre outros, mas o que teve a maior, que foi agraciado com a primeira escolha foi o Dallas Mavericks, que tinha 1,8%. Então, ele seria o que tá, assim, se destacando entre os calouros. Não, ele que foi sorteado para ter a primeira escolha de... Ser prioridade, no caso. Aí, depois disso, durante a semana, rolou o Draft Combine, que é tipo uma semana onde eles mostram habilidades, fazem a medida certinha, né? Pra não ter nenhum... Pra quando mandar para as equipes não ter nenhum erro, né? Aí vários analistas ficam lá de olho, observando. E, pô, tem 3 caras aí que tô chamando a atenção, hein? Massa. Que é o Cooper Flag armador, bom. É o favorito a ser a primeira escolha, né, do draft desse ano. E o Dylan Harper, que também é forte para ser a segunda escolha. E a terceira escolha tá sendo cotada para ser, deixa eu lembrar o nome, para ser do Ace Bailey, que também jogou na mesma universidade que o Dylan Harper. Então, acho que sobrou vôlei, então vamos lá. Camisa nova, né? Hã? Camisa nova, né? Eu ia mudar um pouquinho rapidinho. Eu queria começar com a Superliga, porque... Mete bala. Vamos lá. Superliga foi decidida por Osasco e Bauru, que é 2 equipes que passou uns 7 a 8 anos sem chegar na final.
e desbancou as mineiras, que seria Minas e o Praia. Eliminando como foi na Copa Brasil. Que pra deixar em linguagem futebolística, seria a Copa do Brasil da gente. Aí, com a vitória de 3 sets a 1, esse jogo foi muito equilibrado, nem parece, mas foi. A Mercedes não pode nem dizer, né? Mas, assim, eu vejo uma evolução da Natália, que foi a principal jogadora do Osasco. A Natália, a Tiffany, do lado do Osasco, e se eu não me engano, da Bauru foi a Carol Gataz. Isso. Que levou as equipes até a final, eliminando meu Praia, meu time de coração, Praia, e o Minas, né? Mas, assim, eu vejo uma evolução constante dessas duas equipes para desbancar as duas favoritas. E com a próxima temporada que vai acontecer, 24, 25, 26, elas chegam muito fortes. Para chegar realmente para brigar depois das primeiras colocações. E vamos assim, tem mais alguma coisa de Fórmula 1 também? Então, a gente tem agora o GP de Barcelona, né? Que tá prometendo muita coisa, porque várias equipes vieram diferentes em Mônaco. A Ferrari tá muito boa, a McLaren tá dominando desde o começo da temporada, né? E também o Tsunoda, que tá na Red Bull, que tá prometendo muito e não tá entregando nada. Possa ser que ele saia, mas não é nada garantido. Mas fica aí a dúvida, né? Vai ser substituído de novo? A Red Bull tem só uma substituição esse ano, que já tiraram o Lawson, que estava na equipe, e colocaram o Tsunoda. Mas se for para tirar o Tsunoda, vai ficar meio complicado para a Red Bull, né? Nenhum piloto dura no segundo lugar. A gente sabe que o primeiro lugar da Red Bull é Max Verstappen, né? Claro. E pra Red Bull, assim, ele é totalmente a prioridade. Então, quem tiver no segundo lugar só tem que ajudar ele, ficar ajudando ele a vencer as corridas e ganhar o título de novo, né? Aí a gente tem que ver como é que vai ficar aí a situação do Tsunoda em Barcelona. Se ele melhorar, né? Talvez ele continue por mais um tempo. Mas se continuar piorando, já sai. Quem entra é o Isaac Hadjar no lugar dele, que tá na Racing Bulls. Tu apostaria nele? Assim, eu acho que o Tsunoda tem muito potencial. Ele tá na Fórmula 1 há muito tempo. E ele tem um potencial grande pra estar na Red Bull. Só que a Red Bull não tem essa paciência de esperar o piloto se adaptar. O piloto entender o carro e entender como é que funciona a equipe, entender como é que é a estratégia e tudo mais. A Red Bull não espera. Ele só quer que o piloto chegue no carro, ajude o Verstappen a ganhar uma corrida e acabou. Eles só querem isso. Mas o desempenho dele tá muito bom. Eu queria muito que ele continuasse. Massa. Mas, assim, eu entendi um pouquinho de Fórmula 1, mas parece, ao meu ver, Tsunoda, né, o nome dele, se eu não me engano. Yuki Tsunoda. Tá como fosse um apoio pra Verstappen brilhar. É, ele faz um trabalho isso. sujo e deixa a principal astro da Red Bull, Red Bull brilhar, que é pra brigar com o Leclerc e os meninos lá na frente. Subordinado. Isso. É. Mas eu assim, acho isso errado, né? Mas se é muito errado. É a tática, né? E Mas a quem Red sabe, Bull já né? tirou vários pilotos desse jeito, com essa técnica deles. Já tirou Daniel Ricciardo, já tirou Pierre Gasly, Carlos Sainz, Daniel Kvyat, um monte que já saiu por causa disso. Porque tem que servir o primeiro piloto. Mas eles têm que entender que eles não têm o melhor carro da temporada. Ano passado foi deles, o ano retrasado também. Mas esse ano não. Esse ano é da McLaren, com certeza. E eles têm grandes chances de levar o campeonato mundial. Mas a última corrida vai ser aonde? Só pra Abu Dhabi. Abu Dhabi, né? Que É. seria a pista de noite, no caso, né? Não, é de corrida tarde. De tarde. Uhum. Qual é a pista de noite? A Las Vegas? Tem Las Vegas, Não, tem mas é em Dubai, Singapura. pista quando você corre de noite por causa do Arábia sol. Saudita. Arábia Saudita. Eu acho linda aquelas corridas. É muito a única bom. que eu assisto, não vou mentir. Interlagos, não vê não, pai? Interlagos eu vejo, é porque tem dias Olha que aí. eu posso, tem dias que eu não posso. Justo. Mas eu sempre paro pra assistir o da sempre de noite, que eu acho lindo. É Dubai muito de bom. noite, é lindo demais. É. E tu, Rafa, tem mais de basquete que você pode trazer de informações pra gente? Paizão, os playoffs estão pegando fogo, hein? Pô. Tô sabendo da Conferência Oeste e Leste aí. Pô, ó, vou até puxar minha colinha aqui, porque teve jogo, viu? Não teve um podcast por um tempo aí, mas, ó, primeira rodada, Oklahoma varreu o Memphis Grizzlies de Jamoran. Vá. Denver Nuggets, pô, jogaço contra o Clippers, venceu de 4-3, né, que é MD7, melhor de 7. O Lakers,
perdeu pro Timberwolves de Anthony Edwards, 4-1. Golden State passou da primeira rodada, passou do Houston Rockets por 4-3, foi no jogo 7, decisivo. Buddy Hield, jogando muito. Nas semifinais da Conferência Oeste, Oklahoma ganhou do Denver, jogaço, disputa massa entre os dois cotados para ser MVP, que era o Shai e o Luka Doncic, que acabou sendo o Shai, o MVP da temporada. E do outro lado, o Timberwolves eliminou o Golden State, né? O Curry teve um problema, ele se machucou, desfalcou. A previsão era só ele voltar no jogo 5, mas acabou adiando pro jogo 6, mas aí não teve a oportunidade dele chegar a ver o jogo 6. E na final da Conferência Oeste, o Oklahoma ganhou, né? Ganhou, foi campeão, já tá nas finais, ganhou do Timberwolves, Shai, tem jeito, amassando. E pela Leste, o seu Heat. Não, é Chicago Bulls, né? Que Eles nem perguntam passou, agora, né? como é que tá a situação do meu Chicago Bulls. Não passou, pai. Nem chegou aí pros Eu playoffs. sei, já tô acostumado já. Não passou. O Chicago só não tem uma carreira brilhante depois que Michael Jordan saiu, né? Depois disso, apagou-se no tempo, tá lá, esquecido. Não, esquecido não. A gente venceu os Lakers. Tá igual Santa Cruz. Que isso? Aí é complicado. Não, mas pelo menos meu time tá ganhando. Né? Um dos. Primeira rodada, não. O Chelsea também. É. O Chelsea também. Representando. Mas, Pena que eu não tô falando de futebol. Se tivesse falando... Leste, outro lado agora. Cavaliers, de Donovan Mitchell, que foi os líderes da temporada normal. Ganharam, varreram 4-0 o Miami Heat, né, que não tinha mais o Jimmy Butler, já tinha ido pro Golden State. O Pacers, do subestimado Haliburton, que acompanha, tá ligado, que ele é muito subestimado, mas na hora do vamos ver ele é craque. Eliminou o Milwaukee Bucks, do Giannis Antetokounmpo, que é um grego brabo. Acho que a maioria conhece, ele é famosinho. O Knicks ganhou do Detroit Pistons, tava torcendo muito pro Pistons. Eles, no finalzinho da temporada, deram uma reviravolta, passaram pros playoffs, tava torcendo muito. Mas não deu. A duplinha Jalen Brunson, o Karl Anthony Towns, tá muito boa, tá bem encaixadinha. E pra essa final das conferências, tu aposta, como já temos a Oeste definida, a Leste? Cara, a Leste rolou a segunda rodada, né? As semifinais, pá. Sim. E a final tá entre Knicks e Pacers. Que o Knicks eliminou o Boston e o Pacers eliminou o time que eu esqueci. O Cleveland, né? Que foi surpresa. Foi surpresa. Cara, tá um jogo bom, velho. Tipo, o Knicks começou apanhando, mas conseguiu reagir agora. E tá, até o momento, né? Não acabou ainda, tá 3-1 a série. Vai jogar hoje, né? A gente tá gravando na quinta. Vai jogar hoje, então talvez o Pacers já vá pro final. Ou não, pode sobreviver Tu mais um pouco. apostaria na vitória dele já? Cara, eu acho que hoje não, porque o jogo é na casa do Knicks. Então eu chutaria que vai acabar no jogo 6. 4-2 aí, jogo 6. Mas pra tu, quem é que passa? O Pacers. Pra fazer a final com O Oklahoma. E o Oklahoma ganha. Vai ser o campeão, tu Eu acha? acho. O time é muito forte. É muito bem encaixado. É o ano deles. Bom, beleza. Trazendo pro vôlei, rapaz, tem saiu agora a convocação definitiva pra VNL. Sim. Com os destaques para algumas jogadoras da Superliga, que pra mim tem que ter Macris, que foi como vocês sabem, é a capitã a melhor levantadora do Brasil, ao meu ver, junto com Giovana, que foi destaque, sendo a melhor levantadora da temporada. Teve também Roberta, que Roberta se fosse a segunda, a Macris é a primeira, a Roberta é a segunda, a levantadora oficial. E para as ponteiras, para mim eu queria dar um destaque para Ana Cristina, que vem na crescente muito boa depois das Olimpíadas que ela fez a primeira, se eu não me engano, foi a de Tóquio, foi a primeira de Tóquio dela. Foi muito boa, vendo uma crescente muito, muito boa, vertiginosa. E Gabi, que é a nossa famosinha, mas também é um monstro de craque, é a Pelé do vôlei. Muito boa jogadora, recentemente foi campeã na Itália de tudo, Bem. arrastando tudo que foi possível.
E vai ser um desafio para meu praia no jogo no Mundial de Clubes. Tomara que a gente ganhe, mas eu acho muito difícil. E temos também a Julia Berkman, que muitas vezes também vem crescendo junto com assim, mesmo destaque da Ana Cristina. O irmão já não posso dizer tanto, né? Que o irmão não tava, assim, não tá sendo um bom líbero pelo masculino, mas a irmã tá sendo destaque de tudo. Vamos para as opostas, que seria Kizzy, que é assim, é a ídola de Letícia, que é a minha outra amiga, né? Só fala de Kizzy. E Elza Maria, que também tem um destaque muito, muito boa, que eu acho que vocês conhecem também. Sim. Tá sendo, assim, uma peça importante lá na equipe dela, mas para a seleção ela tinha uma certa baixa, mas recuperou-se durante as Olimpíadas e vem com garra para a VNL. Porque, queira ou que não, a gente já chegou em 2 finais e perdemos as 2 para a Itália. Isso, queira ou que não, já era um pouquinho de ranço. Ressentimento guardado. É. Mas foi jogão. Assim, só que o Brasil não entregou o jogo à toa, mas foi buscar. Foi aqueles 3-2 suado, 3-1 que foi suado, mas pelo placar, mas foi suado. Não entregou fácil. E vejo o Brasil vai ter uma chave um pouco mais difícil agora, que se eu não me engano que é com a Itália. Ou é a França, não sei. Só sei que se for a Itália vai ser o revanço de volta. E o jogo é em cá aqui, na primeira semana no Brasil. Então vão ser 6 a 8 jogos, se eu não me engano, aqui no Brasil, pra gente mostrar assim a força que a gente tem jogando em casa e tentar sair na frente contra os outros adversários. Porque, queira ou que não, as chaves que a gente vai pegar nas outras semanas seguintes é muito forte. Queira ou que não, a gente encerra com a chave da Ásia, que é a Japão, China, que é tudo escola chata de se jogar. E também um destaque rapidinho para o que não foi convocada, que eu fiquei surpreso, foi a minha Libra, que eu gosto muito, que é Natinha. Natinha não foi convocada, mas em compensação chegou pelo menos 2 levantadoras que eu quero testar e vejo o potencial, que é Kika, que foi do Fluminense, e Laís, muito boas, 2 muito boas jogadoras. Com isso, com o elenco que foi montado não, foi convocado por Zé Luiz, vejo um Brasil forte, jovem, remodelado, mas forte em competição. Então eu espero tudo de bom que aconteça para a VNL, que começa agora, mês que vem. Agora, tio, fiquei sabendo que o uniforme tradicional não vai ser usado. Qual é o novo aí? Esse novo aí. Fala aí. Dê sua sincera opinião. Tem a fornecedora eu conheço bem, não vou mentir, né? Que é a Volt. E, cara... Santinha. Porque é patrocinadora do meu time de futebol. Cara, é negativo, bicho. É horrível o material, não vou mentir, não. É horrível. Tem umas camisas boas, massa, mas eles erram muito, assim, coisas em detalhes. É escudo caindo, é malha que é meio fraca em algumas áreas da costura. Mas eu espero, assim, que tenha um design, tenha se preparado para esse novo desafio. Porque, queira ou que não, é a nova fornecedora do vôlei feminino, masculino, todos os vôleis da seleção. É a patrocinadora Master. E acho que eu tenho aqui a foto, tá vendo? Pela foto parece ser um uniforme assim, normal, né? É um uniforme normal, mas eu acho que a qualidade eu não entendi. Primeiramente, eu não entendi essas mangas assim. Tem um detalhe na manga, não sei se é um visual homenagem ao povo indígena ou é só um desenho para dar um destaque totalmente diferente. É só rezar pra ser uma boa. Um bom manto. Tu gostava da antiga? Aham. Essa que jogou a Olimpíada, não. Mas eu gostei da antes, que é a que o professor da gente tem, Eduardo. Que ele tem uma faixa verde aqui em cima. Sim, Pronto. sim. Aquela ali é linda. Eu queria ter, mas não tem no meu tamanho, né? Sim. Tem mais informações da gente no Fórmula 1, Lina?
Não, do Fórmula 1 é tudo isso que eu já resumi. E esperar pra Barcelona, né? Ver como é que vai ser. Mas tu acha... Assim, eu sei que corrida é corrida, mas quem leva um pouquinho... Uma ligeira vantagem Eu acho que é a McLaren. Eles estão muito fortes essa temporada. no carro? Bem. E o Piastri também, né? Se adaptou muito bem ao carro. E é o último ano desse regulamento atual da Fórmula 1. Então, ano que vem já entram carros novos, muito parecidos com os da Fórmula 2 também, da Fórmula 2 e Fórmula 3. E pode ser que outra equipe tenha dominância. Pode ser que volte a dominância da Mercedes ou da Ferrari. Ou a McLaren continue dominante também. Mas esse ano, a McLaren tá surpreendendo pra caramba, né? Como eu falei antes. E eu acho que Barcelona eles vão voltar. O Piastri vai voltar, né? Pro pódio. E a nossa Ferrari? Como é que tá Então- com Lewis Hamilton? Então, ele não se No adaptou ao comando. carro ainda. Tá uma briga interna, né? Constante com o carro, com os estrategistas, com o Frederic Vasseur, né? Que é o chefe de equipe da Ferrari. E a gente pensava assim, eu como fã, eu sabia que isso ia demorar um tempinho, né? Pra ele se adaptar ao carro. Ele passou muito tempo na Mercedes. Muito, muito tempo. Então, chegar numa equipe nova, assim, e já pegar o carro de primeira e já ganhar várias corridas é complicado. Teve a pole que ele fez da sprint, se não me engano, foi a do... Do México, não? Não, do México não teve ainda. Singapura? Não, foi dos Estados Unidos. Eu não sei, mas teve uma pole que ele fez. Não foi da... Se eu não me engano, acho Foi que da sprint, da corrida sprint, não sei. Acho Não que foi eu vi na essa Ásia, matéria, não? acho que foi da... Não, foi da Ásia. Foi da Ásia. Alguma coisa da Acho que foi Singapura, vice. Singapura. Teve sprint lá. Foram... Deve ter sido. Enfim, ele fez essa pole, mas não conseguiu converter em vitória, né? Porque o carro, pra ele, não tá bom. Mas a Ferrari também, né? Faz muito tempo que não tá boa. Então é isso. Acho que tem que esperar um tempinho pra ele poder se adaptar ao carro, se adaptar à equipe e melhorar as estratégias, né? Que também tá complicado. Às vezes favorece muito ele e desfavorece o Leclerc, ou às vezes é totalmente ao contrário. E vamos ver como é que vai ser esse ano da Ferrari, né? Se vai ser um ano bom ou se vai ser um ano ruim, igual os de antigamente. Eu espero, porque eu torço da Ferrari desde quando roubaram o título de Felipe Massa, né? Eita, isso é polêmico. Mas vou deixar pra depois, porque tem muito assunto pra falar. Pronto, foi esse ano que eu acompanhei bastante Fórmula 1 por causa de Felipe Massa. E terminar com basquete. Alguma novidade, né? Quer contar alguma coisa? Tá rolando uns rumores aí, enquanto tá a galera focada no playoff, né? Conta a fofoca pra gente aí. Um jornalista renomado que é tipo o Fabrício Romano, do basquete, já falou que os dirigentes estão bem de olho, esperando que a off-season, que é a época que a galera costuma contratar, vai ser bem movimentada, né? O Boston Celtics querendo fazer uma mudança. Giannis Antetokounmpo talvez saia do Milwaukee Bucks. Kevin Durant sai do Suns, mas nada até agora concreto, então quem sabe no próximo podcast já esteja tudo Eu ouvi falar que definido. possa ser que tenha uma reformulação nos Lakers. Eu acho que eu vi isso na ESPN, se eu não me engano. Lakers eu acho... Com a tal possível saída de papai, né? Não, LeBron. mas eu acho que ele fica um aninho. Agora com o Luka Doncic, né? Chegou, ele vai ter mais uma motivação, né? O time melhorou Jogando com o filho. Não, é aquilo, né? O Luka Doncic chegou, mas foi meio estranho essa negociação aí, viu? Foi estranho. Do nada, o melhor jogador dos caras foi pro Lakers, em troca de um Anthony Davis velho. Não sei se eu faria essa troca, não. Mas acarretou de do nada também pegar a primeira pick do draft, né? Manipulação, eu não sei. Não podemos afirmar. E pra finalizar vôlei, eu só espero que vocês acompanhem agora a VNL, somente a feminina, que promete ser uma das competições bem duríssimas e acredito no Brasil. Vem muito forte, além de ser, é o único título que falta pro Brasil, porque já ganhamos todos, só falta o VNL. E espero que seja em cima da Itália. Acho que é o gostinho da vingança na garganta. A gente vai buscar. Confio nas meninas. Quer encerrar? Onde vocês querem encerrar ou quer que eu encerre? Melhor, né? Pra quem Melhor. começou... Começou, vai Quem começou, terminar, termina, né? Pois bem. Vamos aqui terminando mais um podcast. Esse aí foi rapidinho, porque a gente juntou as 3 áreas por causa das chuvas, como eu disse no início. E em breve vamos ter acompanhamento. A gente vai acompanhar o Super Mundial de Clubes.
Que tem Flamengo, Palmeiras, meu Chelsea, vulgo campeão da Conference League ontem. E, assim, o que esperar, rapidinho, porque esse não é o assunto da gente, mas só rapidinho, o que esperar dessa conferência, do Super Mundial, rapidinho. Pô, vai ser massa, velho. Vai ser muito da hora, vai ser muito... Pô, 4 jogos todo dia, pô. Pra quem ama futebol é um sonho, pô. É que na época de Eurocopa ano passado. Tem 3 jogos por dia. Eurocopa e Copa América, foi muito bom esse ano. Pronto, acompanhe no próximo podcast que vai ter futebol, tá, galera? Fique com Deus e até a próxima.